Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero começar pedindo para vocês ficarem em pé, por gentileza. A gente vai fazer agora uma música de louvor para nós começarmos a nossa programação. E aí eu quero pedir que você cante com a gente. A gente está num grupo grande aqui, né? Tem bastante gente bonita, outros nem tanto, como eu, mas vamos lá. A gente vai cantar Toque Minhas Mãos, é isso? Toque Minhas Mãos. Que nesse momento você se entregue, que você louve com a gente, que realmente você sinta tocado pela mão de Deus. Vamos lá? O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Solta a sua voz, vamos lá. Levanto as mãos em oração pra alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Tá bonito, vamos lá. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Declare. Levanto as mãos em oração pra alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Mais uma vez. Levanto as mãos em oração pra alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar.
Amém. Continue de pé. Você já parou para imaginar essa cena? Toda vez que eu vou na praia assim, eu olho para o lado, olho para o horizonte, né? Ou às vezes eu gosto de andar de caiaque, eu vou lá no fundão assim, eu falo, caramba, né? Eu sou muito pequeno. E você imaginou o Deus de toda a glória vindo te abraçar, Ele gosta de ouvir a sua voz, o seu louvor, Ele quer estar com você. E a gente vai fazer uma oração para esse Deus maravilhoso agora. Feche seus olhos. Pai de amor e de misericórdia, a gente quer te agradecer pelo seu amor, apesar de você ser um Deus infinito em poder, em sabedoria, em tamanho, em entendimento. Você se preocupa conosco, com criaturas que, comparado ao universo, a gente é quase que um grão de areia. E a gente quer te agradecer por esse amor e queremos te pedir que você coloque no nosso coração esse reconhecimento nesse amor e que a gente possa retribuir pelo menos um pouquinho da infinidade desse amor. Nós estamos aqui na tua casa agora, que o Senhor fale conosco nesse momento, que o Senhor toque os nossos corações, de cada pessoa aqui, esteja com toda a programação que ela está sendo feita para a tua honra e para a tua glória. Fale nos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Nós somos o Ministério Prece Vocal e é um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês. A gente vai cantar 2 músicas agora. Nós somos da Igreja Central. A gente tem um pessoal de diversas localidades, alguns moram, né, e frequentam outras igrejas, mas nós estamos lá registrados na Igreja Central de Curitiba, e é um prazer enorme estarmos aqui com vocês, tá bom? Se vocês conhecerem as músicas que a gente vai cantar, podem ficar à vontade e cantar junto com a gente. A primeira música é o Hino da Libertação, certo? Não errei não, né? Eu sempre erro, mas vamos lá. Hino da Libertação. Promessa esperamos nova vida.
trevas. Pela fé nós aguardamos o país de eterna luz. Na promessa esperamos nova vida em Jesus. Nossa alma confiante já aguarda a redenção. Já louvamos nosso Deus pela grande salvação. Salvação, 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 salvação. Cada dia bem mais perto, cada dia mais perto de Jesus. Amém. Amém. Se você conhece essa próxima música, nós vamos cantar. Cante junto. Cante. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar, vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor.
não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar, vou acordar, vou acordar, vou acordar. Amém? Boa tarde. Que alegria poder compartilhar com vocês nesta tarde sobre algo tão importante. Hoje vamos falar sobre o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Um dos problemas é que muita gente acha normal dizer alguma mentirinha, mas não é isso que a Bíblia ensina. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua e ostela lábios que falham engano. Salmos 34:12. Dizer uma meia-verdade ou uma mentira é a mesma coisa, pois a intenção é a mesma, enganar. Podemos mentir com intenção ou mentir por omissão. Tem situações que podemos mentir sem dizer alguma palavra sequer. Alguns historiadores dizem que existem centenas de tipos de mentiras, mas hoje vamos enumerar somente 5 delas rapidamente. 1. Mentira cruel, quando ela é intencional e ela é destrutiva e é maliosa. 2. Mentira covarde, é a mentira daqueles que querem escapar das consequências das suas atitudes. 3. Mentira ilusória, é a atitude daqueles que mentem para impressionar. 4. Mentira calculada, mentiras que usam para manipular as pessoas. 5. Mentira conveniente, geralmente é usada porque é muito mais simples de dizer a verdade em algumas situações. Como dizer a verdade, então? Diga a verdade completa. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso dos seus caminhos cairá logo. Provérbios 28:18. Diga a verdade sempre. Cuidado com... Chega um momento que as pessoas deixam de acreditar nas pessoas que mentem. Perde a criatividade de ser honesto, é um estilo de vida. 3. Diga a verdade com amor. Ser sincero
não significa ser bruto e honesto. Diga a verdade com um tato. Use o bom senso sempre e falar com sabedoria. Para finalizar, Jesus Cristo disse: porque é boa palavra do que está cheio do coração. Mateus 12:34. Aqui Jesus diz que o maior problema na sua boca, a sua língua, é o seu coração. A única maneira de parar de mentir é receber um coração novo. O próprio Deus disse: eu vos darei um coração novo e porei vós o espírito novo. Tirarei a vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Os minutos a seguir serão com o pastor Luiz Gonçalves. Mentira, né? Pastor Luiz Francisco. Boa noite. Falta um pouco para chegar lá. Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando ao fim já da nossa série sobre os mandamentos. Falta pouquinho para nós terminarmos. Hoje, como foi falado, é o penúltimo tema já, né? Então falta pouquinho para nós encerrarmos essa série. E em seguida nós começaremos outra. Tá? E a próxima sequência aí que nós vamos falar é sobre os estilos literários da Bíblia. Então, cada domingo, cada sábado à tarde que nós tivemos o nosso encontro aqui, nós vamos explorar um estilo literário diferente da Bíblia, e eu vou te mostrar como ler, como estudar, como pesquisar, como entender melhor a Bíblia dentro das suas especificidades. Bom, como foi falado, a questão da mentira tem sido quase que habitual na vida e na cultura de muita gente. A mentira se tornou algo pragmático. Então, é a forma de nós darmos um jeito, remediarmos as situações, é a mentirinha branca, não sei se você já usou esse termo, já se valeu desse termo. Coisas que começam desde quando a campainha toca, o telefone toca, ou você não quer ir ao portão atender, ou você não quer atender a ligação, e você fala: porque diz que eu não estou. Até outras coisas. Eu li um artigo que dizia o seguinte, que a mentira, ou esse problema de disfarçar as coisas, de usar a mentira, de se valer da mentira, é algo relacionado à educação. Então, mexendo com a educação, aprofundando, melhorando a educação do povo, você vai doutriná-los e criá-los a uma cultura de verdade, de autenticidade. E a questão é, você acha que sim ou que não? É um problema somente de educação? Ou tem algo mais? Eu quero ler um texto contigo, daí você me diz o que você acha. O texto diz o seguinte: a educação e a instrução terão de eliminar uma porção de erros com os quais hoje ninguém se preocupa. Antes de tudo, é preciso pôr no mesmo plano a educação intelectual, propriamente dita, e a educação física. O que hoje se conhece pelo nome de ginásio é um arremedo do modelo grego. Com nossos processos educacionais, tem-se a impressão de que todos se esquecem de que um espírito sadio só pode existir em conexão com um corpo sadio. Essa verdade é tanto mais ponderável quando se aplica à juventude, com poucas exceções. O valor excessivo dado à cultura intelectual e a negligência da relação à formação física dão origem, antes do tempo, às inclinações e solicitações sexuais. O jovem que se fortalece nos desportos e nos exercícios de ginástica está menos sujeito a capitular a satisfação ou anti-satisfação dos seus instintos do que aquele que vive sedentariamente no gabinete de estudo. Uma educação racional terá de tomar em consideração esse aspecto do problema. O conjunto da educação deveria ser organizado de maneira que todo o tempo disponível da mocidade fosse empregado na cultura física, tanto quanto a intelectual. Nos tempos que correm,
a mocidade não tem o direito de errar pelas ruas de cinemas fazendo distúrbios. Cumpre-lhe, depois da faxina diária, exercitar-se fisicamente para, quando entrar na vida, apresentar a resistência necessária. Prepará-la para isso deve ser o objetivo da educação e não simples aquisição de cultura intelectual. Devemos nos livrar da noção de que a cultura física compete ao próprio indivíduo. A luta contra o envenenamento da alma deve se desenvolver ao lado da cultura física. Hoje, toda a nossa vida em público é uma espécie de estufa para o coletivo ou para o cultivo de ideias e atrações sexuais. Olhem-se os programas de cinemas, das casas de diversões, dos teatros e variedades, e ver se há aquelas ideias que parecem ser vistas como alimento apropriado, especialmente para a educação da mocidade. Casas, quiosques e quermesses de propaganda coligam-se para atrair a atenção pública pelos mais baixos expedientes. Quem quer que não tenha perdido a capacidade de penetrar na alma dos jovens, logo compreenderá que essa educação só pode resultar em graves prejuízos para a nossa mocidade. Ou seja, a ideia básica do texto é que o confinamento numa sala de estudos e o não cultivo do corpo vai alimentar um bom tanto do intelecto, porém vai fazer com que os apetites, que os hormônios e as coisas assim comecem a aflorar. E somente na união entre as duas coisas você pode dar uma educação intelectual e moral para a juventude, que hoje está exposta ou na época em que foi escrito, estava exposta a uma série de diversões extravagantes, com incentivos à promiscuidade, o que rebaixava a moral daquela geração. A questão é, você concorda com isso, sim ou não? Pode responder, sim ou não. Ou você não entendeu nada do que foi falado. Esse texto te soa familiar? De quem é esse texto? Quem escreveu esse texto? Em que época ele foi escrito? O que você acha? Quer uma dica? Posso dar dica? A pessoa que escreveu era líder. A pessoa que escreveu era vegetariana. Sim. É um texto de Adolf Hitler. E eu sei que por muitas cabecinhas aí passou Ellen G. White, né? Pelo linguajar, pela forma de escrever, pela forma de falar. Mas esse texto é um texto de Adolf Hitler. É ele que está falando sobre moral, sobre educação e sobre o papel da educação no que viria a ser o Terceiro Reich. Esse texto está escrito no livro Mein Kampf, página 139. Viu como é fácil a gente enganar? Viu como é fácil a gente se iludir por aquilo que nos soa familiar, por aquilo que parece familiar e conhecido aos nossos ouvidos? Esse é o problema das fake news, por exemplo. As fake news caem nos ouvidos das pessoas e na mente das pessoas com muita facilidade por causa disso. Porque são coisas que nos soam familiar, que parecem conhecidas e que nós compramos porque parecem familiares, porque nos são familiares, mas nós sequer entendemos, sabemos a procedência, o objetivo e o real contexto do que está sendo dito. O contexto desse capítulo aqui é como purgar a juventude alemã da influência judaica e dos maus costumes judaicos. Esse é o contexto do capítulo. Então, para você ter uma ideia do porquê que as fake news hoje são tão bem propagadas, são tão bem aceitas, é porque nós não temos senso crítico, nós não temos senso de avaliação, nós não temos o hábito de pesquisar para ver se algo é verdadeiro ou não. E por quê? Porque nós estamos vivendo num período da história em que nós estamos sendo movidos pelas emoções, não pela razão. A gente sempre está em busca daquilo que concorda com as nossas opiniões, não com aquilo que discorda. A gente sempre quer algo que afirme e confirme o que eu acredito, não aquilo que me questione ou me confronte. Essa é a base para a propagação de coisas falsas, de mentiras, porque elas se tornam, em muitos casos, convenientes. Então, alguns segredos para você não cair mais em fake news. Tá? Não compartilhar essa coisa
Esse negócio é execrável. Primeiro, existem elementos muito simples para você pegar e identificar uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, que não é nova, tá? O termo fake news começou a ser usado em 2016 pelo Donald Trump, ele que popularizou isso, fazendo acusações contra a BBC, contra a CNN e outros canais de comunicação, especialmente contra os seus adversários políticos. Mas isso é usado desde o século XVI, para você ter uma ideia, 19, por aí, onde as pessoas tinham isso como, ou esse era o nome dado a boatos, que tinham grande aceitação pela população. Tá? Então, o termo fake news foi dado a esses boatos que eram amplamente aceitos pelas pessoas. Quase que lendas urbanas, entendeu? E um pouco de diligência faz com que você se blinde com relação a isso. Então, a primeira coisa, qual é o site? Qual é a fonte de pesquisa? Quem está divulgando? Você sabe que nós somos tentados a compartilhar coisas de sites que corroboram as nossas ideias. Sendo bem claro no linguajar, dificilmente você que é de direita vai procurar informações em sites que não sejam de direita e vice-versa. O problema é, só porque é do site de um partido, de uma opinião, de um lado que você acredita, a notícia já é automaticamente verdadeira? Mas, infelizmente, muitos compram assim. Então, primeiro ponto, quem é que está postando? Quem é o autor do artigo, da pesquisa, do dado, da informação? Segundo, qual é a procedência? Para que esse artigo foi publicado? Para que ele foi escrito? Qual era a finalidade dele? Terceiro, o site que você pesquisou é confiável? Ou a sua bibliografia hoje é grupo de WhatsApp? Terceiro, ele é um dado estatístico real ou é um prognóstico? E por último, via de regra, as fake news têm por objetivo aguçar as suas emoções e não a sua razão. Precisamos chegar a 1 milhão de compartilhamentos e tal, e quando você vai ver a foto, lá a foto não tem nem 50 mil compartilhamentos, mas está lá, vamos chegar a 1 milhão. Fulano está desesperado para tirar esta foto das redes sociais. E o cara sequer sabe que a foto existe. Eu já comentei em outros contextos com vocês. Quem está destruindo o nosso país, quem está assaltando o nosso país, a única coisa que não tem é vergonha na cara. Então ele não está nem um pouco, eles não estão nem um pouco preocupados se as suas fotos estão virando memes, estão virando posts em redes sociais de pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo de verdade. Isso tudo é uma máquina de propaganda para convencer uma grande massa que é preguiçosa intelectualmente. E a mentira geralmente acha abrigo em mentes que são preguiçosas. Ela sai de mentes malignas e acha morada em mentes preguiçosas. De onde eu estou tirando isso? Do autor do texto que eu acabei de ler. No capítulo seguinte, onde ele fala sobre o papel da propaganda dentro do partido nazista, ele vai dizer o seguinte: a grande massa do povo não é composta de professores nem de diplomatas. O pouco conhecimento abstrato que eles possuem conduz as suas aspirações mais para o mundo do sentimento do que da razão. É lá que se coloca para a ação positiva ou negativa. Só é apologista de um golpe de força em uma dessas duas direções, mas nunca de situações dúbias. Este sentimento é também a causa de sua persistência extraordinária. A fé é mais difícil de abalar do que o saber. O amor é menos sujeito à transformação do que a inteligência. O ódio é mais durável do que a simples antipatia. E a força motriz das grandes evoluções em todos os tempos não foi o conhecimento científico das grandes massas, mas sim um fanatismo entusiasmado e às vezes uma onda histérica que os impulsionava. Quem quiser conquistar as massas deve conhecer a chave que abre as portas do seu coração. Essa chave não se chama objetividade, e sim vontade e força. E agora eu espero que você entenda um pouco do cenário político que nós estamos vivendo no Brasil ultimamente.
E ambos os lados se valem de técnicas nazistas de propaganda, porque funciona. Simples assim. Funciona. Sabe por quê? Porque o povo está inflamado por sentimentos e não por razão. Como é que eu sei que o povo está inflamado por sentimentos e não por razão? Porque irmãos de igreja viram a cara um para o outro por posições políticas. Porque famílias brigam por opiniões políticas. Porque você ofende pessoas por opiniões políticas. Porque você idolatra políticos por ideologias. E isso não tem nada a ver com razão. Isso é puro fanatismo. É exatamente o que ele fala aqui. E o fanático, ele se deixa levar por qualquer coisa. Ele não está nem um pouco incomodado se aquilo é verdade ou não. Porque se saiu da boca do ídolo dele, é verdade. Não importa se seja mentira. E isso pode se tratar do Messias ou do homem mais honesto que esse país já viu. Você pode escolher. O problema é quando nós, cristãos, compactuamos com essa coisa. É aqui que a coisa fica complicada. Não é à toa que a Bíblia dedica um mandamento inteiro ao assunto da verdade e do falso testemunho. A essa altura do campeonato, eu espero que você já entenda qual é a dinâmica dos mandamentos, porque os mandamentos eles estão ali não somente como um código moral, não somente como um conjunto de regras, mas os mandamentos nos chamam a uma santidade prática. Esse é o assunto da Bíblia, em sua esmagadora maioria. A santidade é para ser vivida no dia a dia. O relacionamento com Deus e com o próximo é para ser vivido dentro dos parâmetros das Escrituras, numa relação de lealdade, de amor. Lembra? Amor a Deus e amor ao próximo. Essas são as duas tábuas da lei. E não é somente isso. Através dos mandamentos, a Bíblia nos ensina que a vida religiosa não deve ser vivida somente dentro das quatro paredes do templo ou em cerimônias religiosas, mas ela sim deve ser vivida no cotidiano. Os mandamentos nos convidam a uma entrega inteira a Deus, uma entrega de todo o ser a Deus. Só para você ter uma noção, alguns exemplos aqui. O primeiro mandamento nos orienta a entrega do coração. Ele solicita a entrega do coração a Deus. O segundo mandamento, ele coloca em perspectiva a entrega da nossa esperança a Deus, não se prostrando diante de nada que não seja Ele. O terceiro mandamento é a entrega da nossa reputação a Deus. Lembra que nós falamos do contexto do tomar o nome de Deus em vão, e isso não significa fazer chacota com o nome de Deus somente, mas essencialmente significa representá-lo de forma inadequada, representá-lo de forma errônea, né? O quarto mandamento demanda a entrega da nossa agenda a Deus. O quinto mandamento, a entrega do nosso respeito. O sexto mandamento, a entrega da nossa força. O sétimo mandamento, a entrega dos nossos desejos a Deus. O oitavo mandamento, a entrega das nossas mãos, quando você não pega aquilo que não lhe pertence. O nono mandamento, que é o que nós estudaremos hoje, a entrega da nossa língua a Deus, a consagração da nossa língua. E o 10º mandamento, a consagração e a entrega dos nossos olhos. Cada um dos mandamentos nos convida a entregar algo do nosso ser a Deus, para que a entrega então seja completa. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a consagração e a entrega da língua, que segundo Tiago é o órgão mais mortal que nós temos. É um órgão incontrolável. Para entendermos a dinâmica, então, do nono mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 16, onde ele diz assim: não proferirás falso testemunho contra o teu próximo, nós precisamos entender ele dentro das suas duas perspectivas, de Êxodo e Deuteronômio, que embora seja traduzido de igual forma, tem palavras diferentes. Há uma palavra para o falso testemunho em Êxodo e há outra palavra para falso testemunho em Deuteronômio. São palavras diferentes. A palavra que aparece em Êxodo, capítulo 20, verso 16, é a palavra sheker, que significa falsidade. Testemunha falsa. Esse é o sentido da palavra. Já em Deuteronômio, capítulo 5, verso 20, a palavra é a palavra-chave, que é a mesma palavra usada para tomar o nome de Deus em vão no terceiro mandamento. É a mesma palavra, que significa inutilidade, algo irreal, algo sem valor, algo vazio.
Em essência, não vai mudar muita coisa, tá? Você não deve falar nada que seja irreal, nada que seja mentiroso, nada que seja vazio, nada que seja pejorativo ou depreciativo a respeito de ninguém. Então, num primeiro momento, esse é o significado. E óbvio, quando você diz assim, não proferás falso testemunho contra o teu próximo, num contexto imediato, o mandamento parece restrito aos tribunais. Ele nos dá a ideia de que quando você for chamado a depor sobre alguém, quando você for chamado a testemunhar sobre alguém, que as tuas palavras sejam verdadeiras. É um processo jurídico, ele tem um linguajar jurídico, ele tem uma terminologia jurídica. A questão é, se ele tem um linguajar jurídico, se ele tem uma terminologia jurídica, ele está me convidando a ser verdadeiro, a ser honesto, somente quando eu for convidado ou intimado a depor a respeito de alguém, ou testemunhar de alguém? Obviamente que não. Ele tem os seus desdobramentos, como nós já vimos em mandamentos anteriores. Contudo, Lutero vai dizer para a gente o seguinte, em seu primeiro e mais simples significado, não proferirás falso testemunho, pertence às cortes de justiça, onde alguém pode maldizer o pobre e inocente e esmagá-lo por meio de um falso testemunho, o que consequentemente lhe traria punições do corpo, das propriedades e da honra. É aqui que você pode destruir a vida de alguém, é aqui que você pode acabar com a reputação de alguém, é aqui que você pode tirar a liberdade de alguém. Nós tivemos casos recentes e temos casos antigos, famosos, a respeito de falso testemunho que causaram penas gravíssimas para pessoas que foram acusadas injustamente. Em uma série sobre Jó, eu não sei se vocês lembram, eu trouxe o caso de uma moça que foi violentada, e durante o processo todo, ela, sabendo que não poderia evitar, decidiu concentrar-se no rosto do seu abusador, para que ela guardasse o máximo de informações possíveis sobre ele, e então tivesse a oportunidade de denunciá-lo. E ela de fato o denuncia, ela faz um retrato falado. Através do retrato falado, o indivíduo é achado, ela confirma que é o indivíduo que abusou e o rapaz passa 30 anos preso. E depois de 30 anos, eles acharam o verdadeiro abusador dela. Ela tinha feito uma descrição e tinha se confundido e tinha errado. E um inocente ficou 30 anos preso por um crime que não cometeu. Recentemente nós vimos aí alguns casos de jogadores de futebol que foram acusados de abuso por algumas meninas e foi-se provado que eram acusações falsas. E até aí a carreira de alguém, a reputação de alguém pode ser completamente destruída. É disso que Lutero está falando. E se isso acontece com pessoas importantes, quem dirá com pessoas menos favorecidas, com pessoas que não têm condições de se defender, que não têm recursos para lutar a favor da sua liberdade, para contratar advogado, para correr atrás da justiça, para tentar acordos ou coisas assim. Então, num contexto mais imediato, é isso. Porém, obviamente, o mandamento não vai se restringir a isso. Por quê? Porque assim como a palavra mais genérica ali do mandamento contra o uso indevido do nome do Senhor também tem, apesar das suas especificações, uma gama ampla de significado, também a palavra específica para falso testemunho, apesar da sua especificidade, vai trazer uma gama de significados mais amplo. Por exemplo, se você for para Levítico capítulo 19, você vai ver algumas acepções da palavra, você verá algumas coisas ali, e você vai entender que basicamente a ideia é: não minta, não falsifique informações, não difame o seu próximo. É dentro desses 3 eixos que o mandamento vai funcionar. Agora, se tem tanto desdobramento e se é simplesmente não mentir, por que o mandamento não foi abordado de uma forma positiva? Não era mais fácil o mandamento ser assim: fale sempre a verdade? Não ficaria mais claro? Não ficaria mais simples? Fale sempre a verdade. Seria um mandamento tão importante quanto. Agora, o porquê ele é trazido numa linguagem negativa e não numa linguagem positiva? Por uma razão muito simples: para que eu e você entendamos que a nossa forma de falar e o que nós falamos a respeito de alguém pode afetar a sua vida, especialmente para o mal. Ou seja, o que nós falamos a respeito do nosso próximo pode afetá-lo diretamente e pode prejudicá-lo. É por isso que o mandamento é trazido numa perspectiva, numa linguagem negativa. A ideia básica do mandamento é fazer com que eu e você entendamos que a mentira é cruel e ela é destrutiva.
A mentira destrói. Não somente aquele que foi alvo da mentira, mas aquele que profere mentira. Não há salvação no sentido de escapar ileso por esse processo. Todos aqueles que estão envolvidos em mentira acabam sendo prejudicados em um ou outro momento da história. Só que para que a gente consiga entender a importância desse mandamento, a dimensão dessas coisas, primeiro de tudo, nós precisamos entender qual a importância da palavra para a Bíblia. Não palavra no sentido palavra de Deus, entendeu? Mas da palavra, do discurso, da fala. Qual é a importância disso para a Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 19, versos 11 a 14, ali você vai ter algumas informações interessantes. Levítico capítulo 19, verso 11 em diante, até o verso 14, diz assim: não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Relacionado a isso está: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoes o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. A palavra tem várias funções, ela tem vários sentidos. E é por isso que a ideia básica aqui é: não minta, não dê falso testemunho, não calunie, não oprima através de gestos ou palavras aquele que é seu semelhante. Os contratos comerciais no antigo Israel e na cultura do Oriente Médio nessa época eram todos firmados pela palavra. É interessante porque quando havia uma demanda judicial, quando havia uma pendência entre ambas as partes, entre as partes que negociaram alguma vez, você não puxava o contrato, você relembrava a pessoa aquilo que ela falou. Você não puxava documento, você não tinha gravação, você não tinha vídeo, você não tinha nada documentado nesse sentido que valesse agora para a conclusão da demanda. Porque o principal argumento era: você disse, você falou isso. A palavra era o penhor da integridade, a palavra era o penhor da honestidade das duas partes. E ela era o suficiente. Não é à toa que você verá várias regulamentações na Bíblia para aqueles que não cumprem com as suas palavras, várias penalidades para aqueles que não cumprem com as suas palavras. Esse é o começo da história. Esse é o sentido mais objetivo da importância da palavra. Agora a gente pode ir para um sentido mais subjetivo, que vai resumir a importância da palavra para o Antigo Testamento, que é o fato de Deus ter criado todas as coisas pela sua palavra. A palavra na Bíblia é criadora, a palavra dá origem à vida, a palavra cria vida. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que por sua palavra, através da palavra de Deus, os céus, a terra e todo o universo foram criados. Na boca de Deus, a palavra traz vida. Na boca de Deus, a palavra abençoa. E assim como a vida entrou no mundo pela palavra de Deus, o pecado também entrou no mundo pela palavra da serpente. Quando ela diz para Eva: é certo que não morrereis. Ela está mentindo para Eva. O pecado entrou no mundo pela palavra. Então há uma dualidade aqui, há algo que nós devemos levar em consideração. Para a Bíblia, a palavra cria e destrói, ela junta e separa, ela traz vida e morte. Ou seja, o 9º mandamento é um chamado à resistência a esse movimento da serpente. Porque a palavra na boca do diabo traz morte. É o diabo que distorce a palavra, é o diabo que manipula a palavra. Na boca dele, a palavra é fonte de destruição. É ele quem usa a palavra para o mal, é ele quem usa a palavra para benefício próprio, é ele quem usa a palavra para acusar, é ele quem usa a palavra para manipular, é ele quem usa a palavra para distorcer, para machucar, para oprimir e para ferir. Então a maneira como nós usamos a palavra, a maneira como nós entendemos e falamos,
vai definir muito quem nós estamos representando e o que nós estamos refletindo e qual movimento nós estamos seguindo. Não há muita dificuldade nisso. Não é à toa que Tiago vai falar justamente sobre isso. Tiago dedica quase um capítulo inteiro a respeito da língua. Ele diz assim: o negócio cruel é como se fosse um manche de um navio. Um objeto tão pequeno consegue movimentar o navio inteiro. E assim a língua, pequeno órgão, afeta o corpo todo. E é interessante como os homens conseguem dominar bois, cavalos e touros, mas não conseguem dominar a própria língua. E no capítulo 4 ele diz assim: porque todo aquele que maldiz o seu irmão também amaldiçoa a lei. Porque aquele que julga o seu irmão está julgando a lei. E aquele que julga a lei se põe no lugar de juiz. Está se colocando no lugar de Deus. Isso é complicado. Sendo assim, quando Deus chama o seu povo a não dar falso testemunho, Ele nos chama a não se valer da lógica da serpente. Ele nos chama a não usar a palavra como a serpente usa a palavra, e sim como Ele usa a palavra, como Deus usa a palavra. Essa é a orientação do 9º mandamento. Porque é através da forma como nós usamos a palavra que nós demonstramos verdadeiramente a quem servimos e quem está dominando e conduzindo os nossos pensamentos. Não é à toa que o 9º mandamento dos 10 é o mais quebrado de todos. Eu não sei se você já sofreu com a ilusão de pensar que o mandamento mais quebrado e mais violado do mundo é o sábado. O sábado é violado uma vez por semana. Já o 9º mandamento é violado quantas vezes por dia? E por que ele tem sido o mais violado? Porque nós estamos nos acostumando com o linguajar do diabo, com a metodologia do diabo, com a argumentação do diabo, com a retórica do demônio. É assim que nós estamos vivendo. E a mentira hoje deixou de ser agressiva aos nossos ouvidos e passou a ser uma ferramenta de trabalho. É aqui que fica atestado o nosso fracasso espiritual. A ponto disso não ser ofensivo mais a nós e ser habitual. Como todos os mandamentos, ele tem seus desdobramentos. E a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23. Em Êxodo capítulo 23, nós temos algumas lições interessantes que vão nos ajudar a entender a dinâmica do 9º mandamento. Êxodo 23, verso 1, já começa com aquilo que nós falamos no começo. Então, se você quer saber se fake news é pecado ou não, Êxodo 23, verso 1, está aí para você. Ele já começa assim: não espalharás notícias falsas. Não espalhe notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa, ou testemunha de violência, como está no hebraico. A palavra usada ali é hamas, violência. Porque as palavras machucam, elas são violentas. E eu já vou te explicar mais o que isso quer dizer. A primeira parte do verso diz assim: não espalhe notícias falsas. Não espalhe nada que seja enganoso. E aí vem a questão: pastor, como é que eu faço para saber se a notícia é falsa ou verdadeira? Já te dei algumas dicas. E vou te dar uma dica bem simples: se você não teve tempo de pesquisar, você não tem o direito de compartilhar. Coloque isso na sua cabeça. Trate isso como um lema. Transforme isso num mantra nas suas redes sociais. Se eu não tive tempo de pesquisar, eu não tenho o direito de compartilhar. Porque você não sabe o que você está compartilhando. Tenha certeza de que aquilo é verdade. Busque, pesquise, se informe, gaste tempo para saber se aquilo é verdadeiro. E eu não estou falando só sobre posts de internet, eu estou falando sobre tudo. Sobre notícias que chegam aos seus ouvidos, sobre fatos, sobre ideias, sobre pensamentos. Nós somos tão criteriosos com assuntos relacionados à Bíblia, por que com outras coisas nós não temos o menor filtro? Por que quando a gente fala assim, olha, não seria legal que você fosse a tal lugar? A Bíblia diz que não é para você fazer tal coisa. A gente quer texto bíblico, parágrafo, versículo, quantas palavras tem no hebraico, qual é o significado dele no hebraico, qual é o significado dele no português, qual é o significado dele no grego. Mas quando chega um post de internet, a gente não está nem aí de onde veio nem para onde vai. A gente sai
compartilhando e enviando para todo mundo. E eu sinceramente gostaria que nós tivéssemos o mesmo critério nas nossas redes sociais que nós temos para avaliar os textos bíblicos, pelo menos aqueles que nós não gostamos muito, aqueles que pegam no nosso pé, aqueles que pisam no nosso calo. Certa vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero um texto bíblico dizendo para mim assim, ó, não pode tomar cerveja. Aí eu paro de tomar cerveja. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Mas você entra nas redes sociais do indivíduo, está lá um monte de abobrinha postado. Coisas que com 5 minutos de pesquisa você já sabe que não tem o menor sentido, não tem um pingo de verdade naquilo. Então este desdobramento nos ensina justamente a isso. Gaste tempo, pesquise, corra atrás. Veja se isso é verdade ou não. Se você não tem tempo, então deixe quieto, não compartilhe. Não passe para frente, não conte para ninguém. Se você não tem certeza que a notícia que chegou até você é verdadeira, não passe ela adiante, deixe que ela fique contigo, até que se prove verdadeira ou não. Segunda parte diz assim: não se una ao ímpio, sendo testemunha falsa, ou testemunha de violência. Aqui está falando, obviamente, contra a perversão de julgamento, quanto a suborno, quanto a se vender, quanto a ajudar aquele que não merece ser livrado a ser livrado, por artifícios que não são legais, que não são morais. Não se una ao ímpio, pervertendo o julgamento. Não seja parcial nas suas conclusões, não seja parcial no seu juízo. E existe algo muito importante com relação a este fato. Porque para alguém ser condenado à morte, nós falamos sobre isso quando falamos sobre o 6º mandamento. Para alguém ser condenado à morte em Israel, era necessário o testemunho de 3 pessoas. 3 pessoas precisariam testemunhar o crime. Dizer assim, ó, eu vi, eu atesto, foi assim. E essa pessoa então seria condenada à morte. Só que para você ter uma ideia do peso que isso tem, aquele indivíduo que deu o testemunho, que atestou o crime da pessoa, que atestou a transgressão da pessoa, deveria ser o primeiro a atirar a pedra. Ele era o primeiro a tirar a pedra, para que ele entendesse o peso da sua palavra, que o seu testemunho naquele momento está trazendo morte para alguém. Ou seja, um falso testemunho era facilmente transformado em assassinato. Porque aquele indivíduo que testemunhou falsamente seria o responsável pela primeira pedrada, que mataria aquela pessoa que morreu injustamente. Ou seja, assassinato. Em outras palavras, uma testemunha falsa é um assassino. Ele é um ato de violência contra o próximo. É isso que o falso testemunho é. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a não perverter o juízo, que ela pede para tomar cuidado, e não é à toa que a orientação já dizia, não é por uma testemunha, mas é por 3, para que uma falsa acusação seja tornada mais difícil de acontecer. E nós temos alguns exemplos, 2 exemplos clássicos de julgamentos que foram pervertidos e foram responsáveis por mortes de pessoas inocentes. Você tem o julgamento de Estevão. Em Atos capítulo 7 existe um verso onde diz assim: e eles então contrataram testemunhas falsas para matar Estevão. E o que dizer do julgamento de Jesus, que foi uma completa fraude? Ele foi um julgamento fraudulento do começo ao fim. E ele foi morto por testemunhas falsas, por acusações falsas. Sabe qual é o maior problema disso? O maior problema disso é que uma pessoa pode morrer legalmente, mas injustamente. Porque ela legalmente pode ser condenada à morte, mas por razões e motivos injustas. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi morto legalmente, mas injustamente. Estevão foi morto legalmente, mas injustamente.
O verso 7 é um verso que eu gosto muito. Então leia ele comigo ali. Êxodo 23, verso 7. A primeira parte, não precisa ler todo. Mas ele diz assim, olha: da falsa acusação te afastarás. Ou, como o texto hebraico diz, da palavra falsa te afasta. O rabino Moshe Grilak, ele vai dizer o seguinte a respeito deste verso. Este verso abriu um novo horizonte para a compreensão da essência da mentira. A ideia é que somos ordenados a nos afastar da mentira e não somente a não mentir. Isso significa que existe uma área a qual a palavra do homem não é uma mentira propriamente dita, mas também não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é pura, não maculada por qualquer tentativa de induzir a conclusões incorretas. É a este meio termo que a Torá se refere ao dizer da palavra falsa, te afasta. Não tenha contato com mentira, com qualquer coisa que se pareça mentira, que flerte com a mentira, que seja uma meia-verdade, como foi dito no começo do nosso encontro aqui. De falácias, de argumentos, do espantalho, de coisas assim, de distorções, de coisas que vão induzir a uma compreensão errada daquilo que você está falando. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês assim, olha, eu tinha uma banda, vocês já sabem, eu tive uma banda. E eu, no período em que eu tive uma banda de metal, eu e meus amigos gravamos um CD. Qual é a informação que te vem à mente? Que o pastor tem um CD de metal lançado e eu vou correr atrás agora para ver o que era. Mas na verdade eu posso simplesmente estar dizendo assim, olha, eu tenho um CD, eu tinha uma máquina de gravar CD, eu tinha uma gravadora de CD no meu computador e um dia eu me reuni com os meus amigos e gravei um CD. Que na verdade foi o que aconteceu. Mas você entendeu outra coisa. É desse discurso dúbio que nós estamos falando aqui. É desse discurso dúbio que a Bíblia diz, te afasta. Fica longe disso. Fique longe daquele campo cinzento, onde a pessoa não consegue entender, decifrar ou interpretar o que você está falando. Essa é a linguagem típica da serpente. É essa fala deslocada, é essa fala fora de ordem, fora de contexto, que foi o artifício usado pela serpente para derrubar Eva. É na troca das palavras que ela confundiu a mente de Eva, quando ela diz assim, nossa, não é assim que Deus disse de toda árvore do jardim, não comereis? Ela muda a ordem das palavras e isso causa confusão na cabeça de Eva, porque na verdade o que ela estava dizendo assim, em poucas palavras, é Deus proibiu vocês de comer tudo, mas é na mudança da ordem das palavras que ela consegue confundir Eva, e ela empurra Eva para um outro extremo. Este tipo de mentira é a pior de todas. Só não é mais cruel do que você colocar feijão no pote de sorvete e deixar ele no freezer. Essa sim é a mentira mais cruel de todas, essa é a mais tortuosa de todas. Mas é este linguajar dúbio que nos remete à serpente, que cruza o nosso DNA com o dela, porque essa é a estratégia da serpente. A serpente não trabalha plenamente com a mentira, mas a sua maior ferramenta são as meias-verdades. São os discursos deslocados, falas sombrias, falas difíceis e truncadas. Essa é a maior das ferramentas que a serpente tem. Porque é muito mais fácil de você enganar misturando a verdade com mentira, do que dizendo uma mentira completa. Não é à toa que Jesus vai ser muito simples nas suas considerações a respeito da verdade e da mentira. Quando ele está falando sobre os juramentos, no final da sua fala, em Mateus capítulo 5, verso 37, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, você pode abrir, Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus diz assim, portanto, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso, vem do maligno. O que passar disso, procede do diabo. Por que Jesus está falando isso? Porque lá, na época dele, inventou-se uma técnica para você poder burlar a sua palavra. Onde você não jurava por Deus, porque jurar por Deus era algo muito sério. Mas então os fariseus e escribas criaram a ideia de você poder jurar pelo templo ou pelo altar. Então você podia penhorar a sua palavra pela santidade do templo, pela santidade do altar. Só que isso não era um juramento tão sério assim quanto você jurar pelo nome de Deus. Então esse era um juramento que poderia ser quebrado. E então,
pelo contexto, nós podemos entender que alguém chega até Jesus e pergunta: mestre, a gente jura por Deus? Jura pelo templo? Jura pelo altar? Juro pela minha mãe mortinha? Pelo que eu juro? Aí Jesus diz: de maneira nenhuma você jura. Simples, não jure. Se você mantiver a sua palavra firme, sendo o seu sim, sim e o seu não, não, você não precisa jurar. Quando há essa necessidade de você falar para a pessoa: eu juro que eu estou te dizendo a verdade, é porque provavelmente você já sabe que o outro lado já está desconfiando e que a sua palavra já não tem credibilidade suficiente. É por isso que Jesus disse: se você levar uma vida autêntica, se você levar uma vida honesta, você não vai precisar jurar. Porque as pessoas já entenderão que quando você diz sim, é sim, e quando você diz não, é não. Não é difícil. As pessoas dizem que é muito difícil viver pelos mandamentos, mas na verdade é muito mais fácil. Pense em todos os malabarismos que nós precisamos fazer para sustentar uma mentira. Pense no cenário, pense na complexidade, pense no raciocínio, pense no esforço mental para você criar, sustentar e manter. O esforço mental é colossal, não é à toa que quando há desconfiança sobre um depoimento falso, a pessoa é chamada para testemunhar várias e várias vezes, porque em algum momento ela vai se contradizer, em algum momento ela vai deixar escapar a verdade, porque é quase que impossível você sustentar uma mentira por muito tempo, exatamente do jeito que você contou da primeira vez. A ginástica mental é muito mais difícil, não é à toa que falar a verdade é bem mais fácil, pode não ser a parte menos dolorida, mas com certeza é que exige menos esforço. Porque se você está falando a verdade, não importa quantas vezes te perguntarem, a verdade vai ser sempre a verdade. E você não precisa ter medo. Mas por que nós dizemos que viver pelos mandamentos é muito mais difícil do que viver do jeito que a gente vive? Porque nós nos acostumamos com o pecado. O pecado é algo familiar, cotidiano em nossa vida. É por isso que é mais fácil. Ou que nós julgamos ser mais fácil. Por que nós julgamos ser mais fácil mentir do que falar a verdade? Porque estamos acostumados com a mentira. Ela é parte integrante do nosso discurso. Então a dificuldade agora não está em falar a verdade, mas sim em acostumar-se com a verdade. Coisa que nós estamos desacostumados. O que Jesus quer dizer para a gente é que a antítese do jurar falsamente não é jurar verdadeiramente, é levar uma vida autêntica, é levar uma vida verdadeira. Ou seja, o 9º mandamento é um chamado para uma vida autêntica, sem falsidade, sem máscara, sem disfarces. É um chamado para se manter longe das fake news. Mas não é só isso. O 9º mandamento também é um chamado à preservação. Lembra que nós já falamos sobre a divisão da tábua moral, ou da lei moral, sendo dividida na sua tábua espiritual e na sua tábua ética. E a tábua ética tem que ver com o nosso relacionamento com o próximo. E, obviamente, esse mandamento também está dentro dessa perspectiva. Ou seja, quando nós falamos a verdade, nós estamos preservando. Ele é um chamado à preservação. Preservação de 3 coisas. Primeira coisa, a preservação do nosso próximo. Nós estamos preservando ele. Do quê? De uma desonra ou de uma indignidade. Nós estamos preservando a honra do nosso próximo ao falar a verdade. E nós estamos preservando a sua dignidade. Como eu já falei, veja a quantidade de regras que existiam para que alguém fosse condenado à morte em Israel. Não eram poucas. O tanto que isso era averiguado. Hoje nós não ligamos muito para isso, mas as gerações passadas viviam muito pela honra. Hoje essa palavra parece que não faz muito sentido na mente de alguns. E eu me lembro do meu falecido avô, que dizia para a gente o seguinte: você pode perder tudo, só não perca o teu nome, porque quem tem nome, tem tudo. Quem não tem nome, não tem nada. Basicamente o que o meu avô estava dizendo é: não perca a sua honra, custe o que custar, mantenha a sua honra, porque quem tem honra, tem tudo. Quem não tem honra, não tem nada. Ele também é um chamado à preservação da unidade. Por quê? Porque, obviamente, a mentira destrói a unidade. É só você lembrar de 2 episódios do Antigo Testamento que são muito fáceis de você fazer as associações. A primeira é a rebelião de Miriam e Arão. Na revolta de Miriam e Arão, você vê como uma mentira contada por Miriam
causou um estardalhaço enorme no acampamento e fez quase todo o povo se voltar contra Moisés. E ela causou uma intriga de família. Outro episódio é a rebelião de Coré, Datã e Abirão, onde eles também mentiram a respeito de Moisés e Arão. E jogaram todo o acampamento de Israel, todo o povo contra Moisés, a ponto de eles quererem apedrejá-lo. A mentira destrói a família, a mentira destrói a comunidade. Ou seja, só há unidade onde tem verdade. Onde não tem verdade, não tem unidade. Terceiro, a preservação da justiça. Essa é a base do discurso dos profetas. Os profetas, quando discursavam a respeito de honestidade e verdade, era sempre para a manutenção da justiça. Você pode ver isso em Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4. É ali que ele vai falar um bocado sobre isso. Ele vai falar contra a corrupção, contra o falso testemunho, porque o falso testemunho corrói o nosso senso de justiça. Ele nos faz entender que a manipulação é permitida. Ele nos facilita a aceitação da ideia de que os fins justificam os meios. E para a Bíblia não existe essa ideia de os fins justificarem os meios. Os fins nunca justificam os meios para a Bíblia. Porque para a Bíblia o processo é tão importante quanto o resultado. Por que ele nos corrói o senso de justiça? Porque ele nos ensina a trabalhar com provas falsas, com suborno, com distorção de fatos. E a gente tem visto isso de forma escancarada, acontecendo pelo mundo afora e pelo país afora. Um romancista chamado Seymour Shublin, ele diz o seguinte: o mentiroso e o ladrão são iguais, porque ambos estão de alguma forma roubando alguma coisa de você. Ele pode não roubar um objeto, mas ele está roubando de você a verdade. O mentiroso, em outras palavras, é um ladrão. Lembra que quando nós falamos sobre o 8º mandamento, falamos exatamente isso. Todo roubo envolve a cobiça e a mentira, sempre. Roubo, mentira e cobiça estão intimamente associados. Não há como fazer um sem, consequentemente, cair no outro. Concluindo, o 9º mandamento nos chama a viver a verdade, viver a encarnação de Cristo. Cristo encarnado em nós. Esse é o chamado 9º mandamento. Porque o que passar disso vem do maligno. Quando o nosso sim não significa sim e quando o nosso não não significa não, a nossa fala tem procedência maligna. A nossa fala vem direto do diabo. Isso é um sinal de que Cristo não está sendo refletido em nós, e sim o diabo. E isso é sério. Ou seja, o mentiroso atesta a sua filiação nas trevas. E não sou eu quem disse. É o próprio Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Por fim, Deus nos convida a lidar com a palavra como Ele lidou com a palavra. Ou seja, criando vida, criando bênção. Não é à toa que Tiago fala: pode a fonte de água limpa jorrar água suja? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a vide produzir figos? Como é que pode sair bênção e maldição da mesma boca? Como é que verdade e mentira podem proceder dos mesmos lábios? Não há como um lábio que está acostumado com maldição proferir bênção. Não há como alguém que tenha mentira enraizada no seu discurso ser confiável e proferir verdades. Não há como a gente achar que a mentira de alguma forma será benéfica, que diminuirá problemas, que facilitará as coisas. Tem um texto em 1 João que eu gosto bastante, quando ele diz assim: porque nenhuma verdade procede de mentira. Nenhuma verdade procede de mentira. Não há acordo entre verdade e mentira. Que da nossa boca saia a verdade. Porque para a Bíblia a verdade não é uma forma
não é uma conveniência. Na Bíblia a verdade não é uma construção de pensamento. Na Bíblia a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Falando a verdade, vivendo verdadeiramente, estaremos atestando a nossa filiação celestial e dizendo ao mundo que Cristo está encarnado, vivendo e reinando em nós e através de nós. Amém? O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e sair, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
abençoe. Amém. Vamos orar? Deus de amor e de misericórdia, a gente quer tomar posse dessa bênção e a gente quer te pedir que você nos ajude a não te impedir a nos abençoar. A gente sabe que a gente tende a caminhar para longe de ti. Por favor, não deixe que isso aconteça. Eu sei que teu é o querer o efetuar, então nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Que você possa ter uma feliz semana e que nós possamos, no sábado aqui de novo, adorar, engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Amém?